Dando continuidade nessa terceira parte aí, nós estaremos vendo a continuação sobre o Brasil colonial. Os holandeses estiveram aqui no Brasil. Após o domínio da Espanha em Portugal, da União Ibérica, a Holanda, em busca de açúcar, resolveu enviar as suas expedições para invadirem o Nordeste do Brasil. Sua primeira expedição ocorreu em 1621 na Bahia, contudo, esta não foi bem sucedida. Em 1630, os holandeses invadiram Pernambuco e ali impuseram seu domínio. A Holanda enviou seu príncipe Maurício de Nassau para governar a colônia holandesa no Brasil. Nassau, ele dominou enormemente parte do território nordestino e os portos que forneciam escravos na África. Com o tempo, os colonos demonstraram descontentamento com a política holandesa e estoura um movimento de contestação. A insurreição pernambucana, ela durou de 1645 a 1654, quando os colonos conseguiram expulsar definitivamente os holandeses do Brasil. As missões. O que eram as missões durante o período colonial aqui no Brasil? As missões jesuíticas na América, também chamadas de reduções, foram os aldeamentos indígenas organizados e administrados pelos padres jesuítas que vieram para o Brasil. O objetivo principal das missões jesuítas foi o de evangelizar e catequizar os nativos. Bandeirismo. O bandeirismo eram as expedições formadas por bandeiras particulares que partiam de São Paulo durante os séculos XVI, XVII e XVIII. Essas expedições geralmente ultrapassavam a linha do meridiano de Tordesilhas, né? Então, o que era o meridiano de Tordesilhas? Foi um tratado feito entre Portugal e Espanha, dividindo as terras das Américas, né? Então, do lado esquerdo, né, quem estava explorando era a Espanha, e do lado direito era Portugal. O que contribuiu muito para aumentar consideravelmente o território brasileiro, que não era tão grande como é hoje. Utilizavam os rios Tietê, Paraná, São Francisco e os afluentes meridionais do Amazonas. Nós tínhamos vários tipos de bandeiro, de expedições. Nós tínhamos o bandeirismo aí, chamado apresamento, que era a captura de índios. Então os bandeirantes saíam em buscas, né, em expedições para capturar índios. Tínhamos a prospecção, que era em busca de metais preciosos. O sertanismo de contrato, que era a captura de escravos fugitivos. Moções era o bandeirismo de comércio por vias fluviais. Nós temos exemplos aí de bandeirantes muito famosos: Borba Gato, Raposo Tavares, Fernão Dias, Domingos Jorge Velho. Expansão em fronteiras. O Tratado de Tordesilhas, na realidade, nunca foi respeitado. A situação se agravou com a União Ibérica. A cobiça dos portugueses pela área do Prata é comprovada pela fundação da colônia do Sacramento em 1680, de frente a Buenos Aires, centro da disputa entre os espanhóis e portugueses. O contrabando facilitado pela presença da colônia do Sacramento provocou intensos choques entre os portugueses e espanhóis, levando-os a assinarem diversos tratados a respeito dessa região. Nessa imagem aí desse mapa do Brasil, nós temos aí a representação do Tratado de Tordesilhas, como era a divisão do território brasileiro. Nós tínhamos aí a direita, que é em verde aí, onde era o direito dos portugueses, e em amarelo o direito dos espanhóis. A descoberta de ouro nos séculos 17 e 18 vai provocar uma profunda mudança na estrutura do Brasil colonial. Como assim? Para administrar a região mineradora, foi criada em 1702 a Intendência das Minas, órgão responsável pela fiscalização e exploração das minas. Realizava a distribuição de datas lotes
a serem explorados e pela cobrança do quinto. O que era o quinto? Era a cobrança de 20% do ouro encontrado. Então, de 10 partes, nós tínhamos aí 20%, duas partes ia para a coroa. Em 1720 foram criadas as casas de fundição que transformavam o ouro bruto, pó ou pepita em barras já quintadas. Quintadas quer dizer que com a marca da coroa, mostrando que foi pago o imposto, os 20%. Quando ocorreu o esgotamento da exploração aurífera, o governo português fixa uma nova forma de arrecadar o quinto, que era 100 arrobas anuais de ouro por município. Então, quando o ouro foi diminuindo, ninguém estava conseguindo achar tanto ouro como na época, porque a produção de ouro no Brasil sempre foi pouca, lá em Minas Gerais. E o governo então estipulou esse quinto aí, que era 100 arrobas anuais de ouro por município. Não tinha mais aquele 20%, não. As consequências da mineração. Então, a mineração mudou o eixo econômico da vida colonial do litoral nordestino para a região centro-sul. Incentivou o comércio interno, garantindo a interligação da região das Minas com outras regiões do Brasil. Houve também um grande aumento populacional nas regiões das Minas. A sociedade passa a ter um caráter urbano e multiplica-se o número de comerciantes intelectuais, pequenos proprietários, funcionários públicos, artesãos. A sociedade mineradora passa a apresentar uma certa flexibilidade e mobilidade. O Barroco, que foi um movimento artístico na época, do Brasil colonial. Na arte barroca predominou-se as emoções e não o racionalismo de artes renascentista. É uma época de conflitos espirituais e religiosos. O estilo barroco traduz a tentativa angustiante de conciliar forças antagônicas, ou seja, as forças de bem e mal, Deus e diabo, céu e terra, pureza e pecado, alegria e tristeza, paganismo e cristianismo, espírito e matéria. Características do barroco: emocional sobre o racional, efeitos decorativos e visuais, entrelaçamento entre as arquiteturas e a escultura, o violento contraste de luz e sombra, pinturas com efeitos ilusionistas. Nós temos artistas aí famosos como o Aleijadinho. Nos séculos 17 e 18, os tropeiros eram parte da vida da zona rural e cidades pequenas dentro do sul do Brasil. Os tropeiros conduziam o gado e levavam mercadorias para serem comercializadas nas feiras de Sorocaba, de São Paulo. De São Paulo conseguiam para os estados de Minas, Goiás e Mato Grosso. Eles seguiam, Em direção às minas, o transporte feito no lombo de animais foi fundamental devido aos acidentes geográficos da região, que dificultavam o transporte. O tropeiro passou a ser o principal abastecedor do mercado das Minas Gerais. Então saíam lá do sul e abasteciam toda a região ali litorânea e um pouco do continente que possuíam povoamentos na época. Pessoal, obrigado pela atenção e na próxima aula a gente faz algumas atividades, ok?